7h31, confirmando 7h31, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Caicó vai realizar novas eleições, né? Estamos aqui nos estúdios com o presidente interino, não é isso? Já realizou, ele já foi. Então vamos só corrigir então. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência realizou recentemente novas eleições, né? E foi eleito aí, né, o José Cardoso, pessoa muito conhecida, muito querida, que tem uma luta aí realmente incansável aí por melhorias, né, na acessibilidade aqui em Caicó. E também estamos aqui com o Gisonaldo Arcanjo, professor e secretário do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o nosso amigo Birubiru, esse que também integra aí o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui em Caicó. Cardoso, como é que é ser mais uma vez convocado, né, para assumir aí a presidência do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência? Bom dia, Cardoso. Bom dia a todos e a todas. É uma luta que a gente vem há muito tempo, há muitos anos, e é muito importante. Eu gosto, é uma coisa que a gente tem que, se gosta, tem que lutar, né, pelo seu direito. E sempre eu gostei de fazer esse trabalho, sempre eu gostei de lutar pelo direito, ajudando ao próximo, como eu já falei, antes falei, e eu quero agradecer até o convite que vocês fazem com a gente. Antes mesmo eu já dei uma entrevista com você. Na sua casa, inclusive. Na minha casa, e eu estava muito doente. Mas melhorou, graças a Deus. Graças a Deus eu já estou andando. Devagarzinho estou andando. Foi muito difícil, mas eu venho lutando e eu toda a vida gostei de lutar pelo nosso direito, e para isso é muito importante o trabalho que a gente faz, principalmente do conselho. Conselho é trabalhar com todos, né? E é muito importante. Graças a Deus eu estou lutando, estou vencendo a luta, e agora como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, não é uma coisa fácil não. Ninguém esteja pensando que eu sou presidente, não. O presidente é o que toma conta, que trabalha, luta pelo direito, como sempre eu gostei de lutar. E isso não é a primeira vez que o senhor assume a presidência, não é isso? Já assumiu? Não, eu já estava assumindo, porque Judete era presidente. Aí ela teve muito doente, aí se afastou. Se eu era o vice-presidente, então eu assumi. Aí agora faz como diz a história, assumi interino, né? Mas agora sou presidente mesmo, se Deus quiser. Eu quero lutar. Nesse período de 2 anos é uma luta que a gente vem e tem que trabalhar. E vocês se reúnem o quê? Semanalmente, mensalmente? Não, é mensalmente. Certo. Uma vez lá na Casa dos Conselhos? Uma vez por mês. Não, nós estamos se reunindo lá na prefeitura, no centro administrativo. Seria importante que fosse lá na Casa da Cidadania, que lá é a reunião de todos os conselhos. E por que vocês não se reúnem na casa lá? Porque ainda falta acessibilidade, né? Entendi. A gente tem que ver se ajeita para poder. Eu tive até dando a ideia, quer dizer, pensando da ideia da gente se reunir lá no conselho, mas como ainda falta acessibilidade, a gente vai lutar para poder ficar fazendo lá, mas estamos fazendo lá no centro administrativo. E geralmente acontece o quê? Na última semana do mês? Não, é na terceira semana na terceira quinta-feira do mês. E ele é aberto à população? Aberto para qualquer pessoa. As pessoas participam ou ainda é muito pequena a quantidade de pessoas? Não participa não, porque você vê, a maior parte desse povo não se interessa muito pelo o seu direito, né? Principalmente os próprios deficientes. Mas a gente vai lutando, a gente vai pelejando para ajeitar tudo, legalizar, que graças a Deus o conselho está todo legalizado, só falta a gente agir, né? Que bom. Gisonaldo, como é que é receber essa missão aí de secretariar, né, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Caicó? Bom dia, professor.
Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, amigo Geraldo. Que bom estar aqui com você logo, né, no dia do seu aniversário. É muito bom compartilhar a felicidade com essa ruma de presente que chegou aqui. E agora que né? você é seu colega de profissão também, né? O professor também, né? Justamente. Professor Geraldo, né? Professor Geraldo. Então, é uma secretariar, é se colocar a serviço, né, das pessoas com deficiência aqui de Caicó. Temos muito que avançar. Antes de tudo, para ser o secretário, é obrigado, né, a gente ser vinculado a algum tipo de instituição. E nesse caso, eu sou o titular, né, da pasta representativa da 10ª DIREC. Então, por lá eu ainda estou fazendo, né, as questões ligadas à inclusão. Então, eles me veem como um potencial nessa defesa, e eu luto também, né? Então, secretariar é a gente adaptar, é a gente adequar as situações, até comunicativas, atitudinais, diante de uma vasta sociedade que requer olhos, né, para ver aquilo que ainda está invisível para as pessoas típicas, aquelas que têm deficiência. Né? A chegada aqui, né, me provocou e provocou também os meninos a questão da falta, né? Como a falta de estacionamento para a pessoa com deficiência, né, com acessibilidade, etc. e tal. Isso também é notório nas ruas de Caicó. Notório também na falta de fiscalização na própria Ilha de Santana, onde se tem as vagas, mas não são obedecidas. As poucas vagas que nós temos em Caicó são de prédios privados ou públicos, né, como a Caixa Econômica Federal, como a Unimed, que a gente tem aqui, ali, é o hospital, e alguns pontozinhos soltos em Caicó. Então é preciso que a gente observe também vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente não está falando da pessoa que a gente vê muito nas placas, pessoas com deficiência física. Não, é pessoa com deficiência. Qualquer deficiência tem direito de fazer uso daquele lugar. Então a gente ainda está aquém, muito aquém do que é desejado, mas se alguém não fizer alguma coisa, se não for feito algo para alertar a sociedade, pelo menos para provocar, as coisas continuarão do jeito que estão. E não é bom nem para os meus filhos, nem para o seu, Marcos, nem para o de Geraldo, nem para de todo mundo, que eles encontrem barreiras, quer sejam atitudinais, arquitetônicas, né, na nossa sociedade. Então isso precisa ser ensinado desde cedo, que as diferenças, todos nós somos diferentes e lutamos por uma igualdade, né, uma igualdade de direitos, né, para que não sejam feitas leis específicas, né, para as pessoas com deficiência. E quando as leis são específicas para as pessoas com deficiência, ou transtornos, etc. e tal, elas se tornam até como se fosse uma dívida social. Né? Isso, com o tempo, creio eu, que as leis não existirão, porque nós somos iguais dentro das nossas diferenças. Você destacou, por exemplo, aí uma dificuldade com que, por exemplo, as pessoas com deficiência encontram de ter a acessibilidade garantida, né? E o Cardoso trouxe para a gente uma coisa bem preocupante, onde, por exemplo, há uma possível falta de interesse das pessoas com deficiência de participar do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Isso é ruim, na sua opinião? Quando a gente sendo certo, esvaziamento das reuniões do Conselho das Pessoas com Deficiência por pessoas que têm deficiência, é ruim? É ruim, sim. A luta ela deve ser constante. Não é porque eu fracassei ou porque o poder público fracassou, né, nas questões de se tratar a inclusão. Eu vou dar um exemplo, né, da própria festa de Santana, em que se foi feito, né, vários ofícios para as instituições que organizam, né, as festas, e buscando aquilo que é de prioridade para as pessoas com deficiência, e nada foi feito, nada de devolução foi feito, de devolutivo foi feito. Inclusive, essa atitude fez com que o antigo presidente do Conselho pedisse, né, renúncia, né, porque é preciso luta.
E seu Cardoso está há mais tempo do que eu nessa luta aqui em Caicó. Estou, né? Eu não sou de Caicó, eu costumo falar isso, né? Eu estou em Caicó, como estou também na terra, mas minha parcela de contribuição deve ser dada, porque senão eu não seria um cidadão coerente diante daquilo que eu prego, que eu falo, que eu defendo. Então, esses tipos... Cansa. Sabe, cansa. Às vezes a gente quer tomar, como você falou aí, a gente quer tomar água, a gente vê a água, né? Vê a água na nossa frente, a gente pede água, mas a gente não tem a condição de pegar o copo com a água, pede ajuda a alguém que está vendo a gente com sede e não nos dá água na boca. Então essa é a metáfora mais fácil de se dar, né? Quando a gente luta e cansa. Várias dessas pessoas, porque o conselho está aberto, ele não é só para a pessoa com deficiência, está aberto para a sociedade, inclusive o promotor, Dr. Vicente Elísio, participa efetivamente como convidado. E ele sabe muito bem das nossas lutas. Inclusive, dia 4, né, nós vamos para uma audiência de ajuste de TAC, né, com relação ao próprio prédio da Prefeitura Municipal, que é sem acessibilidade. A gente só está dando um exemplo, né, sem acessibilidade em vários outros aspectos, que é o mínimo. Que deveria, inclusive, ser o prédio que a dar mais exemplo, né? Que é a sede oficial do município de Caicó. Mas a gente não vai só jogar pedras na Prefeitura, não, de maneira nenhuma. São vários prédios aqui em Caicó que não têm acessibilidade, né? Não, até pouco tempo, até o Ministério Público não tinha. Acho que na nova sede agora tem, isso, né? Isso. E essa luta é constante, é como eu falei. Não é uma luta de agora, nem vai ser resolvido de imediato. É para que a gente alerte a sociedade que hoje eu posso estar andando, né? Como Iaponira sempre falou. Amanhã eu posso não estar, né? E amanhã eu não posso estar, né? E aí a inclusão é para as pessoas como todo, é para nós seres humanos. Eu acho que a pior deficiência é a deficiência de sensibilidade, né? Que aí o ser humano é demais, né? Mas você falou, você quer explicar por que a questão da desistência da presidência do Conselho essa mudança? Não, ele explicou lá... Quem que era o presidente? Era Caçador... Antônio de Souza. Antônio de Souza, o caçador. Né? Diante dos ofícios, das coisas que a gente fez, os pedidos de providência, combinado até, né? E não foi feita uma devolutiva em tempo hábil. Então, por exemplo, a festa de Santana de Caicó, a acessibilidade poderia ser comparado à festa de São João de Açu, de Mossoró, né, de Natal, como foi feito. O Conselho propôs as propostas foram feitas e, no caso, o município não acatou. Foi. Eu acredito que isso seja a própria organização da empresa, não é no caso, na Ilha de Santana. Município, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, foi a mesma empresa que tratou, né, que fez o São João e em outras localidades, e sabiam do brilhantismo da acessibilidade com libras para pessoas surdas, né, no São João de Mossoró, de Açu, etc e tal. Mas aí a gente convoca a população para que a gente some, né, para a gente veja essas questões e reveja, né, o processo inclusivo que se dá e que seja dado, né, de fato. Quais são, além dessa questão da acessibilidade, quais são os outros desafios, por exemplo, que a pessoa com deficiência ela enfrenta no dia a dia aqui em Caicó? Eu vou passar essa pergunta para seu Cardoso. Vamos lá, Cardoso, explica para a gente aí o que é que você enfrenta, né? O que é que Cardoso enfrenta no dia a dia aqui? O dia a dia a gente enfrenta praticamente toda essa dificuldade, principalmente a educação, a saúde. A gente tem que ter uma parceria com o prefeito, com o prefeito, secretário, os organizadores de tudo. Nesse caso a gente vai pelejar eu vou até propor no conselho que a gente tem que estar fiscalizando. Se a gente já é do conselho, o conselho tem que ser o fiscalizador. Então eu vou propor nas reuniões a gente fiscalizar os prédios públicos. Não é de hoje que a gente vem lutando nesse termo, mas você sabe muito bem, água morna em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vem lutando há muito tempo e vai fazendo devagarzinho. Foi até uma conferência uma vez em Brasília, um rapaz conversando comigo e disse, mas me diga uma coisa, se vocês
conquistar as rampas na cidade. Vocês vão fazer o quê? Tem tanta coisa para a gente fazer que a gente faz como diz o ditado, a gente vai se acabando, vai morrendo, mas vai aparecendo mais gente para falar sobre esses casos. Então a gente tem que ter muita garra para lutar. O Antônio de Souza se afastou por causa disso, que ele não tem garra, é lutar. Ele acha que não é eu reclamando, dizendo as coisas. É porque a gente tem que lutar mesmo, para ter força. Vai hoje, resolve, amanhã não resolve, vai fazendo devagarzinho. As fragilidades humanas, né, nos condicionam às vezes a desistir dos nossos sonhos, dos nossos anseios. É preciso estar todo o tempo, né, sabendo e dando ordem para você mesmo, que, por exemplo, eu não vou desistir, eu não posso, porque outras pessoas também vão depender de mim. Né, a visão de outras pessoas, o andar de outras pessoas, o caminhar, né, o ver, o pegar, o sentir, o ouvir de outras pessoas vão precisar da minha acessibilidade. Então o conselho, além de ser consultivo, deliberativo, ele também é fiscalizador e articula bem essas políticas públicas dentro do município. É preciso que a gente seja provocado, é preciso que a gente também faça a nossa parte, né, como membros, como pessoas atuantes daqui. E nessas próximas reuniões, por exemplo, do Conselho, que tipo de pautas e reivindicações vocês pensam levar para as reuniões? A gente vai formar as comissões, que elas são... A gente precisa formar as comissões, né, são 3, né, a gente está propondo mais, para que essas comissões sejam... o Conselho seja mais... estendido e que cada pessoa possa ter ou possa focar naquilo que necessariamente eles entendem. Por exemplo, CREA vai funcionar juntamente, né, com o olhar de ver as barreiras arquitetônicas que existem, né, no nosso município. Então, nada melhor do que a pessoa que está representando, né, o Conselho Regional de Arquitetura dentro do conselho para vislumbrar ou para orientar como todo. Então a gente vai tentar fazer tudo isso aí. O nosso ouvinte lembra aqui que os bares e lanchonetes estão tomando as calçadas de Caicó. É uma dificuldade, Cardoso? Ave Maria, grande dificuldade. O promotor até botou uma vez, mandou fiscalizar todas as calçadas, porque o povo bota aquelas lanchonetes, uns bingos, essas coisas, tudo em cima da calçada. E o deficiente já tem defeito, né? Que o deficiente encontra dificuldade. E se não tiver uma pessoa ou ele mesmo estiver agindo, porque o promotor ele resolve algumas coisas dessas, mas ele disse, José, eu faço umas coisas dessas, mas eu tenho que ser provocado. Não é por você, é por todos. Qualquer pessoa chegar lá e falar com ele e ele vai lá. É tanto que o senador Guerra foi parado, embargado, porque fizeram a calçada, o engenheiro fez a calçada, fez a rampa em cima da calçada. Aí o povo foram reclamar, a promotora mandou parar. Então, nesse tempo... A lei orgânica do município era 80 centímetros de calçada. Existem hoje espaços aqui em Caicó que, por exemplo, a pessoa com deficiência até quer frequentar, mas não consegue por causa da falta de acessibilidade? A acessibilidade, a dificuldade é grande. Você vê que a gente vem lutando há muito tempo, vem trabalhando, vem batendo na tecla uma mesma coisa, que a gente não podia ficar só numa coisa só. Não podia ser o beabá, não. Tinha que ser as palavras todas. Mas, devagarzinho, a gente chega lá. Se Deus quiser, a gente vai os espaços, lutando. Marcos, mais visíveis são as próprias calçadas. Né? As próprias calçadas, que deveriam ser dos transeuntes, nelas são colocadas barreiras, quer sejam, como o ouvinte falou aí, de bares, cadeiras, etc. e tal, mas também de outras questões, como o próprio batente, um jarro, um carro,
né? E quando a gente fala dessa acessibilidade, a gente está falando também da mulher que está grávida, do idoso, né? A pessoa que está momentaneamente com a perna quebrada, né? Que precisa daquela acessibilidade. Falando um pouco também de conquistas. Também existem conquistas, por exemplo? Sim, temos sim. Eu posso falar da área da educação, que é onde eu atuo, né? A gente tem conquistado muita coisa na área da educação. Claro que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas o que a gente vê em conquista de educação é muito grande se comparado, por exemplo, a 10 anos, 5 anos atrás. Nós temos acessibilidade para os alunos com deficiência, né, nas escolas, através dos profissionais, né, os cuidadores, que são pessoas da área da saúde, os professores auxiliares de educação especial, que são pedagogos e que atuam diretamente na sala de aula, auxiliando no processo de ensinagem. Nós temos também o intérprete de Libras, que é um profissional. Nós temos o professor de Libras, que é outro profissional. E nós temos um outro profissional que nós denominamos professor intérprete de Libras. Tudo isso quebrando a acessibilidade, dando, aliás, acessibilidade e quebrando barreiras. Além de tudo isso, nós temos salas de recursos multifuncionais, tanto na rede estadual como na municipal, que atendem em horário contrário as pessoas com deficiência, transtornos, né? E são essas as maiores conquistas que a gente está tendo, sem falar na própria construção, na própria visibilidade que as escolas têm, ou estão dando agora, às pessoas que eram colocadas à margem da própria escola, à margem da sociedade da própria escola. Cardoso, e em termos de conquistas, o que é que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência conseguiu conquistar de melhorias até agora? Sempre a gente, devagarzinho, como eu sempre digo, devagarzinho a gente chega lá. As conquistas é muito pouca. Eu fiquei até admirado em Xizonal dizer que esses trabalhos está sempre conquistando, principalmente a educação. A educação, que ele trabalha em educação, é muito importante. Dá uma força grande para o Conselho. E a gente vai conquistando devagarzinho, a gente vai conquistando alguma coisa. Porque a gente não esteja pensando que a conquista é de uma hora para outra. A conquista é devagar, é lenta. Mas de qualquer maneira a gente está chegando lá. E o que vale é conquistar, né? Conquistar, justamente. Gradativamente, os nossos profissionais estão, né, nas APAES. A APAE de Caicó é muito importante para a inclusão do nosso município. Sem falar no SER, que é um órgão municipal, um polimunicipal, e que também atende e dá muita atenção a esse critério, né, com relação a outros tratamentos, outros serviços que a educação não pode oferecer, né, que a saúde faz, que é a terapia ocupacional, o serviço de psicologia, o serviço de terapia, de arte-terapia. Então, tudo isso se vê já acontecendo em Caicó. E uma coisa muito importante e que já é desafio para a gente, em algumas cidades já tem, exemplo de Patos, é a questão das terapias feitas com cavalo, a ecoterapia, né, que é feita para pessoas com autismo, né, com pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Inclusive um primo meu, que já está fazendo educação física, né, foi estimulado, bem estimulado, e ele fez isso aí. Então toda ajuda é bem-vinda. E nós temos até aqui em Caicó um projeto dessa natureza, né? Que não é feito por um profissional médico, mas por um cidadão lá do Mainar. Isso. Né? Esqueci agora o nome dele aqui, infelizmente. Né? Mas a gente tem que dar um mérito a essa pessoa que vê, né? Que percebeu isso aí, né? A questão da inclusão e percebeu a ecoterapia como uma proposta, né, de inclusão. Ok, eu quero aqui agradecer, desejar sucesso a você e dizer que o nosso programa, o Sistema Rural de Comunicação, está aberto, né, escancarado aí para o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, quando precisar debater os bons temas para Caicó, pode contar aqui com o nosso apoio. E algo mais a acrescentar, Cardoso, pode ficar à vontade. Se Deus quiser, a gente vai precisar muito daqui desse programa, porque a gente precisa sempre estar falando, além de fazer as reuniões, tem que mostrar ao público o que a gente está fazendo, porque não adianta
a gente chegar no conselho, conversar e ficar calado. A gente tem que estar espalhando, dizendo a todo mundo a bondade que a gente está fazendo. Porque tudo que a gente faz é de bom. A gente vai fazer, no conselho, a gente não vai fazer uma coisa só para a gente, não. Tem para todos. E tem que aí todos os deficientes que estão ouvindo, que mesmo que não estejam ouvindo, outros não estejam ouvindo, eles divulgar que a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas em prol dele. Aí tem que divulgar, não é isso? É. Só para registrar aqui que o nome lá do cidadão que realiza lá um trabalho de ecoterapia é o Tota do Bolo, né? Ô, Tota, um abração, muito bom, é um camarada muito bom. E merece, inclusive, ser incentivado, ser apoiado, né? Ser apoiado. Até para melhorar mais ainda, porque ele realiza com muito gosto, agora que me parece que é uma coisa ainda um pouco tímida, né? Mas que merece aí realmente uma atenção especial, até do poder público também, né? Isso. Quem está, Gisonaldo, obrigado por sua participação. Quem está aqui lhe mandando aqui um forte abraço é o médico e seu conterrâneo, doutor Cezion Vanderlei. Até colocou assim, um forte abraço ao serranegrense Gisonaldo Arcanjo e parabenizar pelas ações. Abraço, Cezion. Foi meu aluno, foi eu que dava muito trabalho, Cezion? Não, ele tem cara que deu muito trabalho na escola. Fui eu que alfabetizei ele. Ele não ia para a escola. Antes de ele ir para a escola. Quem é mais brabo, ele ou a doutora Césia? Todos os dois. Césia é mais venenosa. No bom sentido, né? No bom sentido, um abraço. São dois excelentes profissionais, né? Excelente. E esses que estão sempre... E ajudam, né? A gente tem que falar desses profissionais que às vezes, por exemplo, tem coisas que eu não entendo dentro da própria medicina e a gente chama de rede de apoio. Esses profissionais que são médicos e que entendem muito bem da medicina me tiram as dúvidas e ele é um deles. Tanto ele como o Sérgio, eu tenho muito a agradecer, agradecendo agora em público, né? Aquela coisa que eles fazem timidamente. O que a gente faz, na verdade, não é para enaltecer o nosso ego, de maneira nenhuma. Claro. O que eu estou aqui é para lutar pelas pessoas com deficiência. Então, não é o Gisonaldo, aqui não, é o cidadão Gisonaldo que está aqui, né, falando e que é preciso acontecer isso. Que bom, parabéns aí. Eu quero convidar esse povo, principalmente os ouvintes que tá bem apoiado, falando bem pelo direito da pessoa com deficiência. Eu quero convidar também para participar das reuniões, na terceira quarta-feira do mês. Quinta, não? Quinta-feira, terceira quinta-feira. Desculpe. Mas isso é muito importante para nós. Deus quiser. Que horas começam as reuniões? Às 9h, 8h30 da manhã. Toda terça, quinta-feira. Toda terceira quinta-feira do mês. Terceira quinta-feira do mês. 8h30 da manhã. Lá no prédio da Prefeitura Municipal. No prédio, no salão do Centro Administrativo. Isso. No Centro Administrativo. Boa sorte para vocês, parabéns pela missão aí. Qualquer coisa a gente vem aqui de novo. Eu sei que não é fácil, viu? Mas com certeza é muito importante, né? São 8 horas, confirmando 8 horas. Um abraço aqui ao nosso amigo Tarcísio, a sertaneja. Parabéns, Geraldinho, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita paz, saúde, que continue com a sua dedicação em ajudar o próximo, ao lado de seu companheiro. Aliás, ao lado do seu companheiro. Eu tô meio perturbado hoje, não sei o que está acontecendo, não, viu? Ao lado do seu companheiro Marcos Dantas. Eu achei que era a companheira Vanúzia, né? Que ele tá, se desejar comemorar no frio da serra. O que eu tenho ali a oferecer, temos apenas a cachaça saborizada e a galinha caipira. Pelo que eu conheço, Geraldinho, seu Tarcísio, a galinha caipira pode deixar preparada. Agora que a cachaça ele não vai aceitar não, porque ele não gosta de cajá. Eu gosto, viu? Então se você quiser me convidar para acompanhar Geraldinho, né, eu me coloco à disposição, viu, seu Tarcísio? Forte abraço para você, né? Quero muito bem. Gabriel Grafite, parabéns, Geraldinho, grande repórter aí do Panorama de todas as manhãs. Parabéns, feliz aniversário. A gente volta já, após o nosso intervalo comercial, com mais informações aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Tenha toda a qualidade de conexão da BrisaNet.